Olá a todos e todos, sejam bem-vindos à disciplina de Bases da Pesquisa Educacional Pedagógica. Como vocês já me conhecem, sou o professor Marcelo Fares de Souza, responsável pela disciplina, e que aqui, hoje, nessa semana, a quarta semana das nossas atividades dentro do módulo 1, daremos continuidade àquilo que foi apresentado na semana anterior. Então, na semana anterior, fizemos a apresentação do programa de ensino, da lógica de organização dela e na relação que ela tem com as outras disciplinas desse módulo, haja visto que este é um percurso único, observado dessa forma, enquanto um percurso único para a formação que irá alimentar vocês, né, irá trazer subsídios para que construam uma investigação que será materializada nos seus trabalhos finais de curso, nos seus trabalhos de conclusão de curso. Então, se nós passamos desse processo de apresentar a lógica de organização, aqui no dia de hoje nós estaremos já adentrando algumas reflexões importantes para construirmos essa investigação. Agora, antes disso, é importante falarmos sobre um dos elementos que toca na questão que estamos tratando hoje, ou melhor dizendo, que iremos tratar hoje, que é o momento atual vivido, ou seja, o momento, a vida cotidiana que vem acontecendo neste exato momento. E nos é bastante preocupante, enquanto professores dessa instituição pública de ensino, é bastante preocupante e alarmante a notícia que recebemos nessa semana sobre este novo contingenciamento das verbas destinadas para a universidade, as universidades de uma forma geral, e para os institutos federais de ensino. Este contingenciamento significa que a verba que é necessária para a estrutura da universidade de seu funcionamento até o mês de dezembro, ela não está garantida. E aí nos gera uma série de preocupações, haja visto que passamos por um processo de ensino remoto durante a pandemia, feito conforme a necessidade, também já com um contingenciamento das verbas para a educação, para as universidades e os institutos, e agora estamos com esse novo anúncio em que poderá prejudicar o andamento dos serviços, das atividades que contém na universidade pública. E nesse aspecto, claro, né, vale lembrar que esse contingenciamento, esses cortes da verba para a educação não é algo novo. Segundo os dados da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Docentes, a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, desde 2015, a verba para a educação tem sofrido constante cortes, e mais que foram aligeirados nesses últimos 3 anos de governo. Então, o que isso significa? Significa que nós estamos trabalhando, a universidade está funcionando, mas sob condições mais precarizadas ainda. E que agora, neste novo funcionamento, nesse novo anúncio, melhor dizendo, nós vamos ter ainda condições ainda mais que poderão, inclusive, prejudicar o andamento dos cursos, deste curso, dessa especialização. Pois essa verba diz respeito ao pagamento de servidores terceirizados, bolsas de estudos das estudantes, dos estudantes, serviços como o pagamento de água, luz, entre outras situações que a universidade precisa para o seu funcionamento estrutural. Então, assim, enquanto professor dessa disciplina e enquanto um dos professores que está dentro da universidade, acho bastante importante nós iniciarmos com esse alerta, pois ele nos diz respeito sobre acontecimentos que estão, nesse momento, dando indícios sobre problemas que irão se desdobrar daqui a alguns meses, caso não haja alteração neste processo. E enquanto estudantes, vocês também devem estar atentos a isso. Né? Eles devem estar atentos e atentos, haja visto que vocês terão uma experiência de ensino que poderá ter interrompimentos. Esperamos que não. E enquanto sujeitos nesse processo, ou seja, nós professores, vocês também são sujeitos nesse processo,
para além de estar atento, né, que nós consigamos organizar formas de ação, de reação, de resistência sobre esses elementos que vilipendiam a universidade, o serviço público e consequentemente, né, não atinge, né, é algo que poderá não garantir um acesso para todos e todos. Eu estou trazendo esse elemento, pois a discussão que nós vamos tratar a partir de hoje, dessa semana, diz respeito a nós buscarmos compreender a categoria do cotidiano, da vida cotidiana. Inclusive, de colocar uma problematização sobre o que seja ela, a sua caracterização, assim como também tratar da problematização de como devemos tratar, de como devemos encarar, né, apreender o que seja do cotidiano. Então, esses elementos estão dentro da disciplina propositalmente discutidos, pois, volto a dizer, a reflexão e o trabalho de investigação que realizarão estarão ancorados no próprio cotidiano onde vocês atuam como professores e professores de educação física que exercem, que têm um trabalho pedagógico organizado e que exercem, né, organizam atividades de intervenção à ação pedagógica junto aos seus estudantes na escola. Tudo está presente lá. Tudo está presente neste presente momento. Então, nesse aspecto, a atividade que foi dirigida para vocês na semana anterior foi uma atividade que nos dá indício para iniciarmos essa nossa conversa. E nesse ponto, volto a dizer, uma atividade bastante simples, uma atividade que para nós exercermos uma reflexão e uma observação, inicialmente com alguns poucos elementos, mas que a gente quer aqui trazer algumas dessas reflexões necessárias para desenvolver essa observação. Desenvolver a aproximação com os nossos objetos de investigação. Então, diante disso, a atividade consistia numa coisa bastante simples, que era enxergar esta foto, era observar esta foto. E vocês, então, realizarem um texto pequeno, curto, em que vocês iriam falar, escrever sobre o que chama atenção, o que vocês apreendem desta fotografia. Só um minutinho. Neste ponto, né, volto a dizer a vocês, né, essa atividade, ela é uma atividade que visa nós iniciarmos uma reflexão e constituição de um olhar investigativo e trazendo uma cena ordinária, uma cena cotidiana, uma cena que aqui nesse momento está estática, mas que nos traz elementos possíveis de aprender sobre um movimento em que ela se encontra, mas que é para a gente fazer essas primeiras aproximações. Bom, então eu tomei a liberdade de ler parte dos trabalhos que vocês enviaram. E aqui eu extraí alguns poucos exemplos, não dá para tratar de todos e de todos os exemplos, né, de todos os trabalhos, mas já visto que são 129, 128 trabalhos que a gente espera ainda receber. Então, a intenção mais é de a gente ter o relato, né, que vocês fizeram enquanto elemento para a gente conversar, para a gente poder indicar aqui as nossas reflexões. Agora, o importante também que vocês tenham em mente é de que esta atividade, nesse momento, era muito mais para aprender como vocês estão com seus olhares desenvolvidos, digamos assim, do que dizer se vocês estão certos, se estão errados, se vocês precisam melhorar nisso, não precisam melhorar naquilo. Não é essa a intenção. A intenção aqui é da gente ter um elemento para partir a nossa conversa, que seja a partir de nossa conversa. Então, vejamos aqui alguns desses trechos. E veja bem, ao ler esses trechos, eu gostaria que vocês ficassem atentos a algumas palavras que eu vou colocando aqui, algumas palavras que são conceitos, que são termos, né, são terminologias importantes para a pesquisa acadêmica. Então, vocês fizeram aquela observação daquela imagem de um bosque que possui quaresmeiras, uma árvore que possui uma
característica própria de floração incrustada ali no meio da cidade de São Paulo, de uma grande metrópole mundial, diga-se de passagem. Na observação que vocês realizaram, alguns traços eu quero trazer aqui para a gente discutir e refletir juntos. Então, nesse primeiro exemplo, que aqui, no caso, trouxe enquanto exemplo, e que vocês irão perceber que não faço a identificação das autoras, dos autores, da autora, do autor, né? Pois a nossa intenção aqui não é, volto a dizer, não é fazer uma avaliação, e sim ver o que nós temos de elementos para pensar juntos. Então, esta autora e autor desse trecho, né, o que chamou a atenção foi que, primeiramente, é uma bela imagem. Presta atenção nessas palavras, viu? Bela, onde se mostra belas árvores que são predominantes no sudeste brasileiro. Percebe-se que parece estar no meio de um complexo de um grande centro urbano. Então, veja bem, a autora ou o autor, né, no exercício inicial de escrever sobre aquela imagem, trouxe uma descrição, né, mas, ao mesmo tempo, ele qualifica, adjetiva o objeto ali presente. O objeto nosso é a quaresmeira, ou são as quaresmeiras, é aquele bosque de quaresmeiras. E naquele ponto, ele está demonstrando, né, eles estão demonstrando que esta quaresmeira, ou este bosque, é algo belo, é bonito. Então, o objeto já tem um elemento que compõe ali na sua observação que diz respeito a uma avaliação e o valor que ele está dando para aquele objeto. E o que inicialmente chama a atenção é de ser uma beleza vinda da natureza. Também chama atenção nessa primeira frase que esta beleza desse bosque, dessas belas árvores, encontram-se em meio a um complexo de um grande centro urbano. Agora, também algo curioso nessa frase, nesse texto, melhor dizendo, é que o autor, a autora, já também busca trazer algumas conclusões. Ele suscita, a imagem suscitou algumas conclusões, né? E a conclusão da qual trata, né, é de que muitas das vezes essa beleza natural é despercebido, né, por nós enquanto sujeitos. Né? Não vemos o quanto nossa natureza é rica e bela, outro elemento de adjetivação, né? Talvez pelo fato de sempre estarmos numa correria diária, incansável, e não paramos para admirar. Então veja bem que nós temos muita coisa interessantíssima para podermos refletir, mas eu gostaria de chamar a atenção nesse aspecto. Uma descrição que traz um elemento de adjetivação, uma descrição que traz um elemento de contextualização. Opa, estas árvores se encontram em um meio urbano. E, ao mesmo tempo, um elemento de uma conclusão que a autor ou autor retira a partir dessa observação. Partindo para um outro exemplo. No exemplo 2, já iniciamos vendo que a natureza é algo que chama a atenção também da observadora, do observador. A natureza, em sua exuberância, ganha espaço, admiração e cuidado ao dividir seu cenário dentro de uma grande cidade com espaço urbano. Prestem atenção no termo dividir. A natureza, em sua exuberância, ganha espaço, admiração e cuidado ao dividir seu cenário dentro de uma grande cidade com espaço urbano. A natureza está dividindo espaço está dividindo ali o espaço com o que seja do mundo urbano. Esta divisão nos dá elementos para pensar, novamente, uma contextualização, né, de observar, tratar do objeto dentro de um contexto, mas também nos traz um elemento importante, né, tratar dentro e em relação com outros elementos. Então, nessa perspectiva, a autora ou o autor continua, há um equilíbrio na relação homem, natureza e cidade, onde cada um cumpre o seu papel dentro do que é esperado.
mas com a natureza, com suas cores, mostrando a sua força e poder. Interessante essa passagem, mostrando suas cores, a natureza mostrando as cores, de sua força e poder, causando admiração por quem passa no local. Na passagem anterior, né, o autor disse que muitas das vezes passa despercebido. Aqui, né, talvez o olhar do investigador, da investigadora, já é de uma pessoa que prestaria atenção àquilo que está aparecendo, e é claro, ele termina dizendo que inclusive, há uma necessidade de um desenvolvimento de um olhar mais sensível. Então, veja bem que nós estamos, por esses exemplos, trazendo mais elementos para a reflexão sobre essa fotografia. Vamos passar... e um outro passagem interessante, né? Nessa perspectiva, um equilíbrio da relação da natureza e sociedade, tem o autor evoca aqui um elemento importante, né? Onde cada um cumpre seu papel. Nos faz perguntar, né? O que são papéis? Quais são os papéis? Quais são os papéis que exercemos? Isso é interessante da gente trazer aqui enquanto um adendo, pois papéis sociais são um tipo de categoria analítica presente nas ciências humanas e sociais. Então, veja bem que aqui nós temos já também elementos que nos aproximam de aspectos que são investigados, que são tratados pelas ciências humanas e sociais por seus métodos e metodologias desenvolvidos. Não iremos aprofundar aqui nesse debate, né? Queremos apenas aqui agora trazer aquilo que é pertinente para a nossa reflexão e discussão. Vamos passar para uma próxima observação, que na verdade é uma observação, a terceira, e aí está com um pequeno erro de digitação. A terceira observação também nos traz uma curiosa descrição, pois o autor, a autora, de imediato, quando observou a imagem, ele suscitou na cabeça dele, né, veio à mente dele, uma poesia, uma frase de uma poesia, de um autor bastante conhecido, né, um autor brasileiro, Mário Quintana. Mas eu chamo a atenção aqui junto a vocês, né, pois nas formas desenvolvidas pela humanidade sobre como aprender e conhecer as coisas que o cercam, e que conhecer e aprender a si mesmo, enquanto seres humanos e seres sociais, nós temos as expressões sobre o que nos cerca que podem se materializar, podem se objetivar no formato da linguagem, e mais especificamente aqui, em formato de um tipo de linguagem, de uma forma, que é a poesia. Então, interessantíssimo, né? Como é que o trato feito pelo autor aqui nos traz a poesia enquanto uma forma que expressa o que é observado cotidianamente, é observado no mundo concreto real. Então, nestes tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes. Veja só como é que ficou, inclusive, belo, né, esta expressão para aquilo que os outros exemplos, inclusive, já suscitou também. Enquanto ali tivemos um processo descritivo, em certa medida analítico, aqui nós temos uma expressão feita de uma forma diferente, mas que não deixa de ser reconhecida também como uma forma de conhecimento. A arte, de uma forma geral, a arte, que é uma objetivação humana, ela também pode ser considerada uma forma de conhecimento desenvolvido. Já estou trazendo aqui alguns ganchos para o teor, né, e conteúdo de atividades que iremos desenvolver nas próximas semanas. Falei aqui, por exemplo, da arte enquanto uma das formas de conhecimento, mas que ela está acompanhada, né, está presente na forma como nós, os seres humanos, desenvolvemos o conhecimento, e aí vocês verão que terão outras formas. Né? A doxa, que é a opinião, o conhecimento, a razão mítica, né, mitos, o conhecimento epistêmico, né, que reúne o conhecimento científico e filosófico, e a própria arte.
Então, nesse ponto, é interessante ver que como que as atividades de vocês, né, de uma coisa tão simples, nos faz pensar, faz refletir em uma forma cada vez mais qualificando a atividade, qualificando o objeto que foi observado. Outro elemento interessante, né, é que junto a isso que está aparecendo na frase, nessa expressão poética, o autor se viu também pensando sobre dualidades, sobre asfalto, terra, concreto, vegetação, morte, vida, rotina, trabalho, lazer. Então, veja bem, interessante pensar esses dualismos, esses binômios, mas para a gente trazer uma outra camada. Asfalto, terra, ou seja, concreto, asfalto, criação humana, criação histórica, criação social, num binômio de, e talvez numa antinomia com a terra, com a vegetação. Então, veja bem, nós temos um aspecto binário para se pensar, e isso durante muito tempo no conhecimento produzido pela humanidade foi elemento que guiou, né, que motivou a constituição de reflexões e teorias. Então, neste aspecto, veja bem como é que o natural, a terra, a vegetação, né, está em contraste, pode se encontrar em oposição ao que é histórico, social. Mas veja bem, já deixa aqui uma pista para nós pensarmos isso. Este bosque presente no meio concreto, que se encontram em relação, inclusive, um sendo determinado pelo outro. Se aqui estamos com aquele bosque naquele formato, é porque existe uma determinação que o deixou daquela forma, naquele quadrado, naquele espaço. Então, nesse aspecto natural e histórico-social, nós vamos considerar aqui enquanto um elemento intercambiável, que se encontra em relação e não elementos estanques. Isso será muito importante para quando a gente pensar os nossos objetos de investigação que trata sobre as atividades corporais, pois o trabalho da professora de educação física lida com o ensino, contato dos conteúdos da cultura corporal. E a cultura corporal são as próprias expressões corpóreas que foram produzidas pela humanidade. Expressões corpóreas que diz respeito à forma como esta corporeidade nossa, física, biológica, desenvolveu diferentes formas de se comportar, de se movimentar e assim por diante. Então, lá na educação física escolar que vocês observarão, se vocês forem, por exemplo, tematizar sobre uma atividade corporal como as lutas, artes marciais, caminhos marciais, ali nós temos uma atividade que diz respeito a um desenvolvimento natural dessa expressão corpórea que se movimentou, que constituiu e, nesse aspecto, desenvolveu formas diferenciadas na relação com a atividade marcial, com o conhecimento marcial. Ou seja, temos o natural e o histórico no mesmo aspecto, no mesmo processo. Então, pensem sobre isso, inclusive para a gente começar a tratar das nossas relações com os objetos que vocês pretendem investigar. Bom, mais um ponto para a gente pensar aqui. Mais um trecho. Nesse trecho, tem um elemento que me chamou muita atenção, que, é claro, né, buscando compreender o objeto que é ali a foto das quaresmeiras. Nesse ponto, o que é importante vocês estarem atentos? A autora, começa falando sobre as quaresmeiras nativas, lindas, da Mata Atlântica brasileira, que cresce sobre um estreito pedaço de terra na região mais movimentada da cidade de São Paulo e orna o céu e a terra do outono ou na primavera com exuberantes cores roxas e lilás.
Veja bem que aqui tem um processo de descrição daquela fotografia, mas me parece que há elementos a mais que qualificam essa descrição. E vou dizer o porquê. Essa descrição, para além de trazer adjetivações, como foi feito, dizer que é um trecho da Mata Atlântica brasileira, como foi feito, e que para a passagem abaixo, vai ver que o autor vai mostrar que esse bosque e aquelas árvores se encontram em um pequeno trecho ao longo de uma avenida em São Paulo, que inclusive dá um nome, ela dá um nome, Avenida Radial Leste. Isso aqui já nos dá indício de que a autora ou o autor conhece a região. Então, isso nos traz um elemento muito importante. Enquanto boa parte de nós que não conhecemos de uma forma aprofundada a cidade, podemos ter ido, inclusive, visitar, passear e tudo mais, mas enquanto boa parte de nós estamos tratando a fotografia, fazendo um processo de abstração sobre aquilo que está sendo apresentado naquela foto, a autora e o autor aqui já traz indícios mais concretos. Ou seja, estamos passando de um elemento que pode ser abstrato para muitos, talvez muitos aqui, talvez alguns não tenham visitado São Paulo ainda, e está fazendo uma abstração sobre aquela fotografia, mas que este autor ou esta autora já nos está trazendo elementos que nos trazem para o concreto. Pois está dizendo, veja bem, lá no primeiro trecho, uma cidade de São Paulo, em que as quaresmeiras ornam no outono, na primavera, nessa condição, que fica difícil de descrever se o que enxergamos é o amanhecer ou o entardecer, ou seja, nós temos lá também um elemento de conhecimento, e ele nos traz esse relato de que a cidade de São Paulo, ou qualquer outra metrópole, mas trazendo esse caso, passam por problemas de poluição, o excesso de poluição, o que, é claro, interfere na imagem, não, desculpa, interfere na realidade de uma forma geral. E, mais ainda, né, traz o detalhamento, dizendo que é uma avenida, um bosque que está ao lado de uma avenida, que no caso é a Avenida Radial Leste. Então, veja bem que saímos de uma abstração geral e estamos dando qualidade. Estamos indo para o que, de fato, está se apresentando também naquele aspecto, no concreto, na realidade concreta. Agora, uma observação muito importante que veio também é que, em meio a tanta pressão, parece que a mãe natureza, olha só, eu fiz questão de deixar em itálico para que a gente pegue essa palavra, é que a mãe natureza pede para que olhemos para as flores e nos lembremos que a vida deve ser vivida ao invés de apenas sobrevivida. Então, nesse ponto, vejam bem, a natureza pede para que olhemos. Se a gente associa com os trechos anteriores que falam da coloração, a natureza pede para que olhemos através dessa coloração vindo na floração de suas plantas. Então, aquilo que nos chama a atenção na floração, a partir da floração, nos chama a atenção, o autor está fazendo uma inferência interessante aqui. Parece que a mãe natureza pede para que olhemos as flores. Vamos segurar essa observação aqui, porque ela é muito importante para um ponto que nós queremos trazer daqui a pouco. Pois bem, essas iniciais reflexões em torno das atividades nos traz as seguintes considerações. Vocês, em grande medida, fizeram
um exercício de observação, ou seja, pegar a foto e fazer a ação dela. A contemplação também está presente. Estou dividindo e trazendo essa distinção entre observação e contemplação, pois a contemplação, ela é uma relação com o objeto, mas que o sujeito não é ativo sobre o objeto. Eu posso estar, nesse momento, olhando para a janela aqui e contemplar aquelas palmeiras que estão aqui. Não posso olhar sem cuidado, sem rigor, sem interesse de analisar, algo que, na observação, já traz um grau um pouco diferenciado. E isso é importante para o desenvolvimento do método de investigação, método científico. Pois nós iremos observar um objeto que é sócio histórico, dia de passagem, quando a gente pensa que a aula nossa, enquanto professores e professores, os estudantes, a escola, são uma constituição histórica e social, então essa observação, ela já carece de um pouco mais de elementos, um pouco mais de cuidados. E isso, a observação é um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento do método científico. E, inclusive, nós iremos tratar para a nossa relação com os nossos objetos. Uma outra camada para pensarmos essa questão, essas considerações das atividades, é que vocês, em grande medida, ou em menor medida, fizeram uma descrição, em grande parte. Descreveram a foto, descreveram os elementos que ali contém. Acompanhada ou não de um processo analítico. Eu posso descrever uma cena, mas posso não fazer uma análise dela. Agora, eu posso descrever aquela cena acompanhada também de um processo de análise, de aproximar cada vez mais do objeto investigado. Uma terceira camada que chama atenção está presente também no fato de que vocês, em grande medida, em maior medida, conseguiram enxergar o contexto, contextualizar o objeto. O bosque no centro urbano. O bosque que está ali incrustado, ou em relação, ou dividindo. Conseguir observar as estruturas que estão presentes, e quando eu falo de estruturas ali, são as estruturas concretas, no caso, né? É a própria cidade, o próprio asfalto, o próprio concreto que está presente no asfalto, na calçada, onde os carros. Conseguir também, nessa contextualização, observar conexões, relações entre o objeto e as coisas que estão ali presentes, em volta. E, em alguns casos, como falei agora, dessa última passagem que a gente trouxe aqui enquanto exemplo, uma inferência, né? Ou seja, como que esse objeto aqui, né, eu consigo aproximar, consigo colocá-lo a ser pensado a partir de outros elementos que são importantes para trazer para a análise do objeto. Então, este exercício inicial que vocês fizeram foi um exercício que se propôs, de uma forma simples, a mostrar que vocês conseguiram delinear elementos que são pertinentes e importantes para o método científico, para a investigação científica. Ainda que esta atividade tenha a sua limitação, pois, primeiramente, ela diz respeito a uma cena estática. Em segundo lugar, ela tinha uma limitação proposital, que foi do seguinte aspecto. Vocês foram orientados e orientadas a não fazerem qualquer tipo de consulta, não buscarem estudar o objeto, não buscarem informações sobre esse objeto. Era só foto pela foto. Só que agora a gente vai procurar mostrar que a atitude científico-investigativa
ela nos demanda e nos exige que a gente vá para além disso que é apresentável, disso que é aparentável. Aquela nós não ficarmos fixos na aparência. E aí eu quero dizer disso, fazendo a ponte para aquilo que é a discussão que iremos tratar nas próximas semanas. A aparência, a vida cotidiana, inclusive, essa que está presente, essa que a gente vive. Alguns autores, no âmbito da fenomenologia, ou de algumas abordagens que eu vou chamar de mundo vivido, inclusive, para trazer essa categorização, mas não se pega a vida cotidiana a partir apenas do que ela apresenta, do que ela aparece. Para isso, na existente, é necessário também buscarmos a compreensão da essência, aquilo que é essente do objeto investigado. Então, esse exercício nosso aqui é um início de uma experiência, melhor dizendo, para além da experiência, é um exercício junto a vocês dessa construção de uma postura de pesquisador, pesquisadora que possua uma atitude científico-investigativa, em que a aparência, em que a representação sejam pontos de partida, mas não pode ser a finalidade da investigação. E isso era muito importante para a gente observar que teorias sociais desenvolvidas para abordar a realidade vão ter distintas considerações na relação com o objeto, na relação sujeito e objeto, vão ter essas distintas considerações por nessa relação também ter distinções em que um possa ter mais primazia sobre o outro. O que nos cabe aqui, nesse momento, é de alertar que agora a gente precisa dar um salto a mais na qualificação desta atividade. E para isso, então eu vou trocar a tela aqui para a gente fazer o exercício que foi impedido propositalmente de vocês fazerem, de pesquisarem sobre o tema, sobre o assunto. Então aqui, vou passar para um pequeno texto, bastante tranquilo, vindo de uma reportagem presente na Folha de São Paulo. Então, aqui, vou compartilhar com vocês. Veja bem, a fotografia sobre as quaresmeiras na cidade de São Paulo. Na nossa inquietação para descobrir mais sobre o objeto, nós, claro, buscaremos pesquisar, buscaremos nos informar sobre o assunto. Agora, depois a gente vai falar sobre a questão de diferença entre informação e formação. Nesse ponto, o que nós temos aqui? Uma reportagem que vai falar sobre esta característica das quaresmeiras que apresentam uma floração serem resultados de um estresse das plantas. Então, veja bem, vamos ler aqui junto. Estresse faz quaresmeiras florirem mais. Essa é uma reportagem de 2002, março de 2002. Com o tempo de vida reduzido pela poluição, as quaresmeiras de São Paulo estariam dando floradas mais viçosas e frequentes. Ou seja, as floradas estão mais intensificadas. Alguns grupos da árvore, por conta do estresse da cidade, chega a florir 3 vezes por ano. Olha só que coisa interessantíssima. Voltando para a discussão da relação natural e histórico-social. Naquela contextualização que vocês fizeram, de ver o bosque, as quaresmeiras, no meio de um centro urbano, este centro urbano, isso que é de uma organização
social historicamente constituída gera um grau de impacto sobre isso que está na natureza, dessas árvores que estão na natureza. A floração, que ela é viçosa e ela se tornou mais frequente, ela é ocasionada enquanto uma consequência dessa urbanização. Continuando, segundo biólogos e engenheiros, as plantas estressadas sabem que terão vida mais curta. Olha, mais um elemento que biólogos e engenheiros florestais trazem para nós observarmos aquela fotografia. As plantas em situação de estresse no meio urbano têm o seu tempo de vida encurtado. E, por isso, produzem mais flores para garantir mais semente e mais descendentes. Ou seja, a vida daquela planta está encurtada, e enquanto uma reação a isso que foi posto enquanto uma causa, as plantas, para garantir a reprodução orgânica delas próprias, a reprodução que acontece nesse meio orgânico, precisa produzir mais flores, pois são das flores que se garantem as sementes, e da semente que se garante os descendentes. Então, a floração é uma forma de perpetuação da espécie, algo que é natural, só que, neste contexto, esta floração ela é também resultado e consequência de um estresse que faz mudar o próprio ciclo vital daquela planta. Então, nas quaresmeiras, as mais velhas vão ficando cada vez mais exuberantes, ou seja, cada vez mais próximas delas morrerem, elas ficam ainda mais exuberantes, mais coloridas, ao ponto de chamar a atenção nossa para essas cores. Ou seja, voltando àquela observação lá do trecho que eu pedi para que vocês lembrassem. A natureza pede para que olhemos para ela através da floração de suas flores ou a partir do que ela é em si mesma. Então, isso, depois vocês vão continuar lendo essa reportagem. Eu espero que vocês leiam para observar sobre esses impactos daquilo que é natural, daquilo que é histórico, social, que ali estão expressadas na constituição do meio urbano e os impactos que isso ocasionam na natureza. Poderíamos ir mais além. Aquele bosque, e aí eu quero fazer um gancho aqui também com uma das observações para mostrar essa divisão, né, pode nos dar indício para pensar que não é uma divisão, mera divisão de espaços natural e social. Pelo contrário, há uma determinação do espaço natural a partir do que seja social, histórico-social. De uma forma que nós, enquanto seres humanos, construímos de relação de intercâmbio com a natureza, em que, nesse momento, inclusive, no atual momento em que vivemos, há um grande processo de desmatamento ou de não só de de desmatamento e de diminuição do espaço, diminuição da natureza. Ou seja, e se encontra em relação, mas uma determinando a outra, em uma medida tamanha em que essa determinação atravessa, inclusive, a própria organização, a própria organicidade dessa natureza. Um outro ponto também para avaliar é que essa natureza, já modificada pelo ser humano, pela humanidade, essa natureza já modificada pelo ser humano, pela humanidade, aquele pequeno trecho naquele bosque, inclusive, é que esse bosque pode ter sido plantado anteriormente. Caberia uma investigação. Se é natural mesmo de origem, se é inata, né, daquela região, ou se de repente ali também já é fruto de um processo social, de uma processualidade social. Vou deixar que vocês leiam a reportagem para que tenhamos aí, vocês tenham mais elementos e informações sobre esse exercício que fazemos. Mas aqui eu quero chamar a seguinte atenção para um trecho.
e aparece aqui nessa passagem. Segundo o engenheiro florestal, não há estudos científicos, mas há anos observamos. Esse texto é um texto de 2002, em que esse engenheiro florestal consultado para a reportagem traz um elemento vindo novamente de uma observação. Uma observação que talvez ainda não tinha rigor, não tinha procedimentos, mas que era algo que estava apresentado de uma forma cada vez mais diferenciada. Fiz o exercício, né, porque este é o exercício, inclusive. Será que não há estudos científicos? Então, fui nas fontes de pesquisas, e no caso, em bases de dados, e encontrei dois trabalhos, uma tese, uma dissertação de mestrado na área de ecologia, né, mestrado em ecologia, e uma na área de biologia, que fizeram os estudos nos anos 2015 para cá, 2014, 2015, né, são esses materiais, que fizeram os estudos sobre o processo de floração de determinadas espécies de árvores, dentre elas as quaresmeiras. E o que esses estudos apontam? E que também vai além. Os estudos apontam para esses elementos de que a floração e as cores são resultantes de um processo que as plantas estão passando no meio urbano e que pode, inclusive, implicar numa consequência ainda maior. O estudo mostra que floração ela é necessária para garantir a reprodução. A floração com cores mais vivas chamam a atenção de insetos, Hymenopteropus, a exemplo da abelha. Como a gente já estudou lá na biologia do ensino médio, as abelhas são responsáveis pelo processo de polinização, assim como responsáveis nesse processo de polinização, né, por garantir a reprodução dessas plantas, dessas flores, e assim por diante. Uma das conclusões chegadas nesse estudo é de que nesses meios urbanos, em que se tem já uma alteração, também está tendo uma diminuição da presença de insetos. E aí gera uma situação que ela é, por vezes, um pouco tratada como contradição. E, de fato, a gente tem que pensar aqui presente necessário para o desenvolvimento da reflexão. Se, ao mesmo tempo, ser mais colorido chama a atenção dos insetos, que garante um processo de reprodução contínua da natureza, do mundo orgânico, o processo urbano tem gerado a diminuição das populações de insetos como a abelha. Ou seja, veja como é que nós temos uma cadeia de acontecimentos que podem levar à finalização, à morte destas espécies, dessas plantas que estão ali presentes nesse meio. Então, esse exercício que nós fizemos aqui é um exercício que parte de uma cena que está ali na nossa frente, uma cena cotidiana. Só que veja bem como é que nessa cena cotidiana nós já buscamos aproximar cada vez mais do conhecimento verdadeiro sobre este objeto. E isso é importantíssimo, pois quanto mais a gente satura de elementos para se pesquisar, para se tratar, para se desvendar um objeto, mais então temos condições de conhecer a verdade sobre ele, sobre as coisas. E isso aqui já nos dá indícios sobre que seja verdade. Não é um elemento absolutizado, não é algo absoluto, mas é um elemento histórico-social que, quanto mais aproximamos de suas determinações, das mediações que estão presentes nessa relação, nessas determinações, quanto mais nós temos elementos para tratar desse objeto, mais então temos possibilidade de conhecer a verdade. Bom, esse exercício, então, aqui, foi para mostrar para vocês um processo, uma caminhada que saiu lá da fotografia, algo aparente, algo que é uma representação de uma representação
do que se encontra no concreto e no real e que se encontra em movimento, e que dessa fotografia, hoje nós trouxemos aqui mais elementos que nos ajudam a ter informações mais adequadas sobre esse objeto. E essa atitude é uma atitude importante para o desenvolvimento das nossas investigações enquanto pesquisadoras e pesquisadores. Então, trouxemos, nesse ponto, uma análise dessa cena cotidiana. Agora, cabe também a nós pensarmos, refletirmos, estudarmos sobre o que seja o cotidiano. E aí, nessa perspectiva, nesse aspecto, vocês serão também convidados para essa semana a lerem um texto em que a intenção e o objetivo é de nós observarmos que a vida cotidiana e o cotidiano escolar, se tornaram objetos de interesse investigativo nas ciências sociais, nas humanas, na sociologia, na antropologia, que são disciplinas, digamos assim, são áreas que estudam justamente os elementos relacionados a fenômenos sociais, aos comportamentos do ser humano, dos indivíduos, e aquilo que está relacionado a essa sociabilidade, socialidade, e que então se tornou esse interesse veio, né, para estudar a vida cotidiana. Ao mesmo tempo, vamos fazer um pequeno exercício já de partida também. Todas as formas de conhecimento desenvolvidas, em certa medida, estava lidando com a questão do que se apresenta no mundo cotidiano, na realidade concreta. No desenvolvimento da filosofia antiga, ou antes mesmo da filosofia antiga, no desenvolvimento da razão mítica, do mito, da religiosidade, são formas de explicação sobre as coisas que se encontravam cercando o ser humano social. E onde que busca essa explicação? Naquilo que foi inicialmente observável e tentou explicar o que era observável. Agora, veja bem, nós estamos aqui falando, então, que se isso está presente desde o início, agora, nesse texto, a gente vai ter uma noção um pouco mais apropriada de que, enquanto categoria analítica, a vida cotidiana se tornou objeto de interesse na modernidade, no mundo contemporâneo. E aí o texto do professor José de Souza Martins vai nos dar os indícios que levaram a esse interesse. E juntamente com esses indícios e esses interesses, né, o que as abordagens da realidade, as teorias que surgiram para tratar da realidade, para explicar a realidade, vão tratar sobre a vida cotidiana. E, consequentemente, são abordagens da realidade em que nós temos influências importantes para a pesquisa e a própria formatação da educação física brasileira. Então, nesta semana, vocês terão como atividade ler o artigo do jornal, muito curto, 2 páginas, né? Se vocês viram lá o formato, é um texto bastante curto. Irão ler este artigo do professor José de Souza Martins, para a gente ter esse panorama da Constituição, da luta cotidiana, da vida cotidiana, do interesse sociológico e dos cuidados e das problematizações que são necessárias. E, em terceiro ponto, vocês irão, a partir da leitura e da apreensão que fizeram, ir no fórum da semana 4, lá da disciplina, compartilhar as impressões que vocês tiveram da leitura, as interpretações. Isso é importante, gente, para o seguinte aspecto. A constituição do conhecimento também ela é coletiva. É na relação que eu tenho com vocês, que os tutores e tutoras têm com vocês, e vocês têm conosco e entre si. Então, uma determinada interpretação vinda de um dos estudantes, de uma das estudantes, pode ajudar aquele que
pode ter uma dificuldade, ou um possa ter enxergado um elemento que outro não. Então, a participação no fórum da semana 4 é uma participação que visa vocês lerem, interpretarem e, novamente, fazer o exercício da escrita, fazer o exercício de expor o que vocês pensam a partir da escrita. E isso será um elemento importante para nós desenvolvermos os nossos trabalhos de curso. Tudo bem? Então, essas são as atividades dessa semana. São também atividades bastante simples. Continuamos à disposição, e agora, como vocês bem sabem, nós temos também os tutores e as tutoras para auxiliar, quer dizer, não é somente auxílio, né? Eles também são sujeitos participantes da constituição da especialização. E vocês terão esse também enquanto uma referência para eles e elas, né? Enquanto referência para os trabalhos desenvolvidos. Então, nessa semana, as atividades são essas. Leiam os textos, pois para a gente sair do lugar comum, ou utilizando o título do texto do professor José de Souza Martins, sair do senso comum sobre os objetos da investigação, mas muito mais além para a investigação daquilo que no instrumental que nós vamos fazer no nosso trabalho. Nós falando do cuidado de sair do senso comum para falarmos de temáticas que nos cercam cotidianamente, que está presente em nossas vidas. Então, eu estou falando aqui de um processo que é de formação mais ampla. Mas nós estamos partindo aqui nesse momento, né, vindo dessas atividades bastante simples, mas que exigem esses cuidados. Enquanto orientação complementar, o que eu acho importante que vocês estejam atentos é lerem o texto, buscarem entender o texto pelo texto. O que significa que é muito mais preferível que vocês entendam o conteúdo presente nele em si, do que buscar já realizar pontes de pesquisa ou buscar outras fontes de consultas. Veja bem, as outras fontes de consultas são elementos necessários para a nossa realização do trabalho científico acadêmico. O que eu estou pedindo aqui também é que a gente consiga entender e tratar a partir do texto que foi orientado e sugerido para os nossos trabalhos. E a nossa centralidade é esse texto. Ele foi escolhido diante a um conjunto porque tem os sentidos que se visa tratar aqui na disciplina, beleza? Então, é isso. Que vocês fiquem bem. E essa semana próxima a gente continue os nossos diálogos e que tenham uma boa atividade.